Bom, Carla Araújo, nossa chefe da sucursal de Brasília, vem nos ajudar porque ela tem apuração. A reportagem dela é a mais lida da nossa página neste momento. Bom dia, chefa! Seja bem-vinda. Bom dia, Fabiola. Obrigada pela gentileza. Bom dia, Josias. Bom dia, professor. Bom dia. Não é a mais lida à toa, né, Fabiola? Esse assunto é o assunto que de verdade está tomando conta aqui de Brasília. Essa crise do Banco Master, o envolvimento aí, as revelações ligando o ministro Alexandre de Moraes ao ex-banqueiro. E aí, essa crise instalada no STF. Hoje, o relator do caso é o ministro André Mendonça, né? E o presidente do caso, Edson Fachin, ontem os dois tiveram uma conversa, eles vêm tendo conversas, Fabiola, de uma certa forma frequente, o André Mendonça aí, levando ao presidente do tribunal algumas das apurações que têm chegado a ele na Polícia Federal e explicou um pouco da decisão dele na semana passada, que levou à prisão de Daniel Vorcaro e da gravidade do caso, né? Mendonça tem se reunido também com os investigadores da Polícia Federal, desde que assumiu a relatoria. Essa semana tem a previsão de uma nova reunião. Inclusive, na verdade, esse inquérito, a Polícia Federal deve pedir a prorrogação e o ministro Mendonça deve autorizar essa prorrogação. Dado o volume imenso de material, Fabiola, a gente mostrou aqui também, né, que essa operação e a decisão do ministro Mendonça da semana passada foi baseada em apenas 30%, né? A Polícia Federal, na verdade, só revelou ali 30% de um dos celulares do Vorcaro. São pelo menos 8 nas mãos da perícia da Polícia Federal, apenas do Vorcaro, e no total da operação, Fabiola, são pelo menos 100 aparelhos. E aí começa a crescer a pressão em relação à presidência do Supremo Tribunal Federal, que até o momento, Fabiola, não se posicionou oficialmente sobre o caso, né? O ministro Alexandre de Moraes, na sexta-feira, até usou ali a estrutura da comunicação do STF para divulgar a sua nota, dizendo que ele não era o interlocutor das mensagens, mas a nota saiu do gabinete dele, não saiu do gabinete da presidência do STF. E essa simbologia, né, na Suprema Corte, a gente sabe que é importante. Voltando um pouquinho no tempo, só para lembrar, Fabiola, quando o ministro Dias Toffoli era o relator do caso Master e a pressão da opinião pública e as revelações do seu envolvimento com o Daniel Vorcaro, a questão do resort Itaiaia e outras revelações que começaram a desgastar o ministro Dias Toffoli, quando elas vieram à tona, o Fachin, ali em fevereiro, chamou uma reunião com todos os integrantes do Supremo, né, atualmente 10 na composição, e tiveram ali ao longo do dia uma série de reuniões de emergência, reuniões essas que depois até foram reveladas, parte delas pela imprensa, o desgaste ali dos ministros, que acabaram saindo com uma nota conjunta em apoio ao ministro Dias Toffoli, porém, ele foi, de certa forma, ali naquele momento, retirado da relatoria e o processo de suspeição dele, né, que não poderia julgar o caso, foi arquivado, né, porque não tinha o objeto. Foi assim que os ministros entenderam na época. Olha, Toffoli não tem uma questão de suspeição, mas vai deixar a relatoria, e no sorteio caiu com André Mendonça. O que acontece agora? O Fachin ainda não se manifesta, o Moraes começa a demonstrar incômodo nos bastidores. Veio a público ontem o decano Gilmar Mendes, que num tweet fez uma série de críticas ao vazamento das mensagens íntimas de Vorcaro, que acabaram também vindo à tona depois que o material chega à CPMI. Há uma troca de acusações nos bastidores, Fabiola, sobre esse vazamento, inclusive, que também já tem pedido de investigação, tem investigação aberta para apurar isso. E aí o Gilmar Mendes vem e faz uma postagem com críticas que foram compreendidas aqui um pouco para a Polícia Federal, um pouco para André Mendonça, um pouco para todo mundo ali sentir um pouco, digamos assim. Mas o que a gente conversando ali com investigadores e com pessoas em torno do ministro André Mendonça também, é que ele mandou avisar que ele não vai se curvar a pressões, que ele pretende fazer um trabalho técnico, objetivo, responsável, mas que não vai ceder a pressões e que tem mantido essa interlocução com o Fachin. Aí, Fabiola, chegando no, digamos, o que seria o próximo passo, né? Aguardar se vai existir algum tipo de movimentação pública do Supremo Tribunal Federal via ministro Fachin, que tem mantido conversa com os ministros, que conversou com o ministro Alexandre de Moraes antes dele divulgar a nota na sexta-feira, mas que, por enquanto, ainda não se manifestou. E também ver como é que andam as investigações. E aí, Fabiola, no exercício, né, do raciocínio, aqui muita gente fala, olha, o que Fachin faria caso venha um pedido de investigação contra Moraes?
Bom, os auxiliares do ministro, segundo também apurou comigo na reportagem o repórter aqui, Matheus Coutinho, que cobre ali o Supremo, o Fachin acha que não é papel do presidente do Supremo Tribunal fazer isso, porém, caso isso aconteça, ele vai distribuir e a tendência que nesse caso é que ficaria, né, eventualmente, numa eventual, né, bom que a gente frise isso, Fabiola, não tem até esse momento nenhuma a investigação aberta em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas caso isso aconteça, Fachin diz a aliados que manterá o curso das coisas, não barrará, né, digamos assim, e aí deveria cair nas mãos do André Mendonça, que também tem dito que não vai se curvar a nenhum tipo de pressão. E aí é nesse cenário que a gente está. A gente está tentando antever aonde as coisas vão parar, mas olhando para o Supremo e vendo como é que o Supremo vai reagir. Porque aí, conversando com alguns outros ministros ali do Supremo, Fabiola, o que se fala? Muito se fala assim: olha, tem muito barulho, é hora de decantar, não é hora de tomar atitude ainda. Tem outros dizendo: não, diante da gravidade dos fatos, vai ser inevitável o Fachin falar alguma coisa em algum momento. E até o próprio ministro Alexandre de Moraes, que demorou para responder as coisas, só ontem o escritório da esposa do ministro deu explicações sobre o contrato com o Master, enfim. A gente está nesse momento. E a CPI que hoje iria ouvir Vorcaro foi cancelada. E aí, trazendo uma última informação, ontem, numa decisão tarde, o ministro André Mendonça autoriza que os advogados possam se encontrar com ele no presídio de segurança máxima que ele está aqui em Brasília, sem gravações, né? Eles pediram isso ontem também sem uma data prévia. Eles querem ter acesso a Vorcaro com mais liberdade e de forma mais reservada. Como é um presídio de segurança máxima, tem algumas restrições, mas o ministro André Mendonça viu em alguns casos exceções e acabou liberando, Fabiola. Esse é o panorama da terça de Ela já manhã, deu. mas a gente não sabe Eu o que tava até virá. sem fôlego já. Eu falei, calma, Carla, a gente tem 3 horas, a gente vai por pedaços. E ela. Pum, foi. É isso, maravilhoso. Tudo que ela tem de apuração até agora. Mas eu quero entender essa história dessa conversa, né? Fachin, né? Aquela. Fachin. Cadê a foto do Fachin? Tipo, Fachin, olha Fachin. O Fachin tá com essa situação agora. O Alexandre de Moraes diz que a mensagem não é dele, aí ele faz uma nota, a Carla traz isso na coluna dela. Aí ele faz uma nota, ele mostra pro Fachin. Será que ele falou, posso publicar essa nota? Josias de Souza. Quem é Fachin nessa história? Qual é o papel do Fachin? Que situação que ele se encontra? O Fachin ganhou um apelido sugestivo em Brasília, Fabíola, estão chamando ele de Fraquim, porque ele, embora carregue o título de presidente do Supremo, no Supremo Tribunal Federal, o presidente não é senão um organizador da pauta, um condutor dos temas administrativos. Ele é um igual, ele é tão poderoso quanto as demais togas, ou tão fraco quanto as outras. E claramente fez água a ideia do ministro Fachin de criar um código de conduta para os seus colegas de Supremo. A proposta precisava de aprovação da maioria e ele não obteve o apoio de ninguém, exceto da Carmen Lúcia, que ele indicou como relatora de um projeto de código de ética que ninguém conhece. Então fala-se muito, mas apresenta-se nada sobre o código de ética. E houve uma mudança de rumos no Supremo Tribunal Federal. O eixo gravitacional mudou de direção. O gabinete mais importante já não é o de Alexandre de Moraes, passou a ser o do André Mendonça. O André Mendonça hoje concentra a relatoria dos dois maiores escândalos com potencial para interferir, inclusive, no processo eleitoral. O caso do roubo das aposentadorias do INSS e a fraude do Banco Master. E o André Mendonça hoje está lidando com um lote de informações que podem ser, dependendo da forma como forem administradas, podem ser letais para a carreira de políticos, para a carreira de certas autoridades, inclusive de seus colegas. Hoje há 2 ministros pendurados de ponta cabeça nas manchetes dos jornais. O até bem pouco xerife do Supremo, o Alexandre de Moraes, e o Dias Toffoli. Ambos estão pendurados de ponta cabeça nas manchetes.
E a administração dos escândalos também foi alterada. O Dias Toffoli estava trancando as informações, travando as investigações do caso Master. Ao assumir a relatoria também desse inquérito, o André Mendonça liberou a Polícia Federal para fazer o seu trabalho, como, aliás, era a obrigação dele fazer. Não tem nexo um ministro do Supremo se meter, como fazia o Toffoli, nos detalhes da investigação, definindo a escolha de peritos que farão análise de provas recolhidas em batidas de busca e apreensão, trancando essas provas, ora no Supremo Tribunal Federal, ora na Procuradoria-Geral da República, e não, como sempre foi, nas dependências da Polícia Federal. Isso tudo mudou. E a Polícia Federal, o André Mendonça retirou, por assim dizer, as algemas da Polícia Federal, que está trabalhando livremente. E esse trabalho é incômodo, Fabiola, é incômodo para as autoridades que receiam que a lama chegue ao bico dos seus sapatos e também para o Supremo, porque, como disse, há 2 ministros complicados nessa história do Master. Então, o Fachin hoje está numa posição absolutamente complicada, porque ele tinha um plano e esse plano foi subvertido pela contingência. A realidade fez água no plano do Edson Fachin. Hoje, ninguém mais fala de código de ética. Fala-se da falta de ética de determinados magistrados, o que comprovaria a necessidade do código, que ainda não veio à vitrine, ninguém sabe do que se trata. Então, realmente, Fabiola, o Supremo está numa situação muito complicada. E ninguém pode ajudar o Supremo, a não ser os seus próprios ministros. Cabe ao Supremo sair dessa encrenca. E para sair dessa encrenca, precisa amarrar um guiso na barra de determinadas togas. Há 2 togas que estão lá complicadas. E as explicações que dão, quando dão, são precárias. E, aliás, sempre que surge uma complicação nova, ambos, Toffoli e Alexandre de Moraes, vêm a público para dizer que os seus críticos estão tentando macular, jogar lama na imagem do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não tem nada a ver com isso, exceto pela inação em relação a esses 2 ministros. É um problema dos ministros que eles precisam explicar. E se o Supremo não toma providências para isolar o problema, aí um problema que é individual passa a ser convertido num processo de carbonização da imagem do próprio Supremo Tribunal Federal. Compromete-se a própria supremacia do tribunal, Fabiola. Então, realmente, é um dilema com o qual o Edson Fachin tem que lidar e, devo dizer, não está lidando adequadamente, porque ainda outro dia ele mandou para o arquivo morto provas vivas dos indícios das relações impróprias do Dias Toffoli com o grupo Master. Estava lá, em 200 páginas, informações recolhidas pela Polícia Federal, e o Supremo se absteve de analisar. Aliás, numa reunião secreta, torpedearam a Polícia Federal. E o Fachin mandou esse relatório para o arquivo morto. Sepultou provas vivas, Fabiola. Então, não está conduzindo adequadamente a crise o Edson Fachin. E é uma situação muito difícil, né? Porque a Carla até traz um pouco na coluna dela a pressão que existe lá dentro do Supremo Tribunal Federal. É um corpo que não é tão grande, né? Com 11 ministros. A gente viu, inclusive nos bastidores da reunião, a respeito do Dias Toffoli, de deixar ou não a relatoria. E agora, esse foco no André Mendonça. A Carla traz também na coluna dela de que o André Mendonça está a todo momento informando Fachin do que está acontecendo, do que está sendo descoberto, né? E aí a gente tem 2 ministros, como a gente está falando desde o começo, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, absolutamente encrencados na história do Banco Master. Vamos lá, professor Schneider, vamos entender o papel do Supremo Tribunal nesse momento, o papel de Fachin e o papel de André Mendonça. Aí. Olha, eu acho que o Josias colocou muito bem, né? Em primeiro lugar, Fachin. Fachin é minoritário nesse grupo de 11 juízes que compõem o Supremo. E isso faz com que ele tenha dificuldades para operar ali e não esteja conseguindo fazer essa operação. Já o Supremo
precisa entender que defender o Supremo não necessariamente é defender seus ministros a todo custo. O que eu quero dizer com isso? A gente tem duas possibilidades neste caso, que são graves, né? Nós não estamos falando de um juiz de primeira instância, estamos falando de um juiz do Supremo. Nesses casos, o juiz do Supremo ou pode ser investigado criminalmente ou ele pode ser empichado, vamos dizer assim, pelo Senado. Acho que é difícil que isso possa acontecer. Então, o que o Supremo deveria fazer é se fechar e fazer com que os colegas conversarem com esses dois que estão, vamos dizer assim, maculando a imagem do Supremo neste momento e pedir a eles que sejam transparentes, né? Eu acho que ainda não veio aquilo que a gente imaginava, que é uma resposta tanto do ministro Alexandre de Moraes quanto do ministro Toffoli a essas acusações que estão sendo feitas e que estão sendo divulgadas. Então, eu acho que o papel do Supremo, neste momento, é ser mais transparente e responder ao que a sociedade quer saber, se essas relações existiram, de que grau elas foram, enfim, acho que tudo isso precisa ser colocado hoje para a população. Enquanto o Supremo continuar calado, ele vai macular a imagem da instituição. Porque a imagem dos dois ministros, infelizmente, já está maculada, né? Eu acho que a sociedade está aí olhando para isso não com bons olhos. Então, acho que o Supremo precisa cuidar da instituição e cuidar, nesse momento que a gente tem uma eleição, inclusive pela frente, para que isso não leve a gente a decisões muito piores lá na frente. Olhando um pouco para André Mendonça, a Carla também publicou ontem à noite essa coluna, ela já deu aqui algumas frases falando sobre essa decisão do André Mendonça de permitir Vorcaro de conversar com os seus advogados sem ser gravado no presídio de segurança máxima. Essa é uma regra do presídio de segurança máxima. Ontem falávamos aqui, eu e Josias, sobre esse assunto. O Vorcaro estava muito incomodado de ele receber os advogados dele e ter que ser gravado. André Mendonça autorizou Vorcaro a falar com seus advogados na prisão sem ser gravado. Por que ele autorizou isso, hein, Carla? Será que isso vai se estender a outros presos, né? Como é que isso caiu, sei lá, aí no meio de Brasília? Então, Fabiola, o ministro explica na decisão dele algumas exceções nesse caso, né? E conversando com uma fonte sobre essa decisão ontem à noite, a avaliação foi de que, como ainda, né, uma prisão não tem o trânsito em julgado, ainda tem algumas outras, o processo ainda está em andamento, né? Principalmente a parte da visita também agendada, vê ali a questão do advogado, né? Aí é uma questão de classe do advogado, de falar, não, o advogado tem essa premissa, esse direito de poder encontrar o seu cliente a qualquer momento. Inclusive, uma das questões aí, aliás, tem uma nota agora, que chegou agora há pouco, de um dos advogados do Vorcaro, acabou de mandar aqui o Podval, né? O Roberto Podval, enfim, falando que é uma prisão desnecessária, baseada em fatos pretéritos e supostas bravatas atribuídas a eles que jamais concretizaram, dizendo que as ameaças feitas a jornalista, no caso do Lauro Jardim do Globo, não se concretizaram, eram bravatas, ou também as outras ameaças que a gente viu nas conversas lá, quando ele se refere a uma suposta empregada, que ele diz, essa empregada Monique, vou moer ela, enfim, tem ali, a defesa está indo nesse sentido. Ele fala, tenho confiança e fé que o ministro André Mendonça poderá reavaliar a medida à luz desses fatos para garantir o devido processo legal. Enfim, a defesa começa a mostrar os sinais de estratégia aí, Fabiola. Ontem não tinha conseguido ainda o contato com o Vorcaro, então também não quis pedir novamente a presença dele ou não na CAI, acabou sendo adiada a presença dele. O André Mendonça usa o estatuto ali do advogado, como eu falei, né? Segundo essa fonte me disse, é mais ou menos por aí. Há previsão de exceções e, nesse caso, como ainda não tem o julgamento todo, essa exceção foi concedida, né? Agora, só para concluir, ouvindo o professor e o Josias sobre o Supremo, só queria fazer mais um ponto, Fabiola, sobre essa crise interna.
O que os ministros dizem, reconhecendo esse desgaste para a Suprema Corte, é que é ainda mais grave essa situação nesse momento, porque o que tá trazendo à tona o desgaste é justamente o comportamento pessoal de ministros e não a questão de decisões, não a questão de decisões colegiadas, eventualmente, que possam ser alvos de crítica, né? É diferente, Fabiola, da época em que o Supremo era apenas algoz do bolsonarismo, digamos assim, né? Agora não, agora essa exposição desses ministros por conta de atitudes individuais, né, tem gerado essa crise e saído de dentro para fora, né? Eles avaliam assim. Então, de fato, uma crise que eles classificam lá dentro como sem precedentes. Por aí, Fabiola, tem muita coisa ainda para acontecer, porque, de novo, ainda tem uma expectativa de um material enorme para vir aí, inclusive as conversas do dia 17, que é do dia da prisão de Vorcara no ano passado, 17 de novembro de 2025, segundo uma fonte com acesso à investigação me falou, nem todas essas conversas, Fabiola, já vieram a público. Então ainda teria aí mais coisa. Foi nesse dia que, segundo a Malu Gaspar, o Alexandre de Moraes, desculpa, trocou uma série de mensagens com Vorcara. Enfim, então ainda teria mensagens para vir deste dia. É muita coisa para vir, Fabiola. Então, realmente a expectativa aqui é alta sobre os desdobramentos disso. Foi você até que trouxe, né, a informação de que só 30% por isso Sim. só 30% tinha. Gente, falta 70%. De um celular. De um celular. Já imaginou? Doido. Ó, a Carla tem café com fonte. Tipo, adoro essas coisas em Brasília, né? Café com fonte. Não pode dizer quem é, mas Tô aí depois... esperando você para vir tomar comigo alguns. Eu já pedi pra ela, faz uma agendinha aí. Vambora, vou ficar uma semana em Brasília, Josias. Me segura aí, hein? Eu quero almoço, jantar, Faz bem. tudo. Churrasco na sua casa. Sem dúvida. Sem dúvida, adoro. garantido. Ele me mima, adoro. Oba. Beijo, Carlinha, bom trabalho. Depois só vamos... beijo, gente. A gente confere na sua coluna aí as suas apurações. Josias, vamos... Na verdade, já Fala. dando um spoiler, apurando o que a ideia é nesses cafés do Senado, apurando um pouco desses pedidos de investigação contra os ministros, né? E também pedidos de impeachment. Até agora, o senador Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, vinha dizendo de que impeachment de ministro do Supremo não é pauta do país. Esse é o discurso oficial dele, né, nos últimos meses. Porém, o Alcolumbre está num silêncio também bastante providencial, né? Está sendo pressionado e não se manifesta em relação a isso. Então, assim, vou dar uma assuntada por lá, tentar conversar com umas fontes para ver qual que é o clima ali no Senado, se tem mesmo... Você acha que eles conseguem, algum tipo de investigação. Ô, Carla, é muito difícil, né? A gente vai entrar bastante nesse assunto, até estamos tentando alguns senadores para que a gente possa falar, mas você acha que eles conseguem instalar? Será que a Alcolumbre vai instalar uma CPI para investigar Moraes e Toffoli? Seria algo absolutamente Muito inédito, difícil. né? Muito difícil, Fabiola, muito difícil por algumas razões. Primeiro, porque o presidente do Senado tem uma relação muito boa com os ministros do Supremo, inclusive com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino. As pessoas acham que não, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele tem um trânsito bastante bom no Supremo Tribunal Federal. Para além disso, quando a gente fala desse escândalo master, a gente tem dito aqui também, a crise está no STF, mas ela se estende pelo Congresso Nacional e pela esplanada também, pela classe política como um todo, né? Então, o centrão, que a gente fala bastante aqui, o senador Ciro Nogueira, que aparece também em várias conversas, e tem muita gente, o próprio Alcolumbre, né? A questão da Previdência no Amapá, aliados dele também fizeram negociações com o Vorcara. Então, é muita gente envolvida, Fabiola, e mexer num vespeiro como esse, em ano de eleição, a probabilidade é muito baixa. E aí também eu acho que vem um pouco da pressão da opinião pública e dos desdobramentos do que a Polícia Federal vai trazer nas próximas semanas e nos próximos meses, porque aí sim a gente vai ver se vai dar para segurar essa pressão ou não. Mas, assim, nesse momento, e é o que tudo indica, assim deve continuar, muito difícil Alcolumbre ceder essa pressão, ainda mais no ano eleitoral, porque aí sabe que não tem mesmo como controlar, e enfim, aí é muito, muito difícil, né? A pressão para não abrir também é bem grande. Carlinha, obrigada, meu amor. Bom trabalho para você. A gente volta a se falar. Até. Até, gente. Um beijo.